Ok. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Isto é muito rápido. Nós temos uma pequena surpresa para todos. Quisemos que houvesse uma novidade nesta Bienal. E nesta Bienal vai de facto haver uma novidade para além de todas as outras que já foram referidas. Provavelmente muitos de vós estavam à espera que aqui, com a casa por trás, falasse a Paula ou falasse eu. Pois nem eu nem ela vamos falar. Quem vai falar vai ser Luís de Oliveira Guimarães. No sítio onde nasceu, na sua casa, Luís de Oliveira Guimarães faz questão hoje, na 7ª Bienal, de vos dirigir umas palavras. Muito boa tarde, caros convidados. Eu sou o Luís Oliveira Guimarães e este ano decidi vir pessoalmente dar-vos as boas-vindas à 7ª Bienal do Humor que tem meu nome. Permitam-me que agradeça a vossa presença e que demonstre toda a felicidade que tenho em assinalar mais um evento em que se celebra o humor. Agradeço igualmente aos senhores presidentes da Câmara Municipal de Penela e da Junta de Freguesia do Espinhal, ao Dr. Mário Duarte, ao Comunicatório, o apoio dado a este evento, bem como ao Dr. Osvaldo Sousa, que soube perpetuar a minha obra através destes eventos que já têm fama mundial. Um cumprimento para o Sr. Tenente-Coronel Miguel Salazar, artista convidado, e uma palavra grata a todos os humoristas que concorrem à Bienal e a todos os profissionais de saúde. E uma palavra saudosa a António Arnaud. Estar hoje aqui convosco é o sinal evidente que a cultura e a arte nos torna imortais. E a imortalidade foi algo que eu sempre persegui. E é bem verdade o que costumo dizer, que não é a vida que cria a imortalidade, é a morte. Normalmente, só homenageamos as pessoas quando elas já não podem assistir.
o que felizmente não é o meu caso. Esta Bienal pretende divulgar e homenagear os humoristas. Neste caso, aqueles que utilizam o humor gráfico para denunciar, criticar, pôr a nu as injustiças da vida. Eles são centenas e não se calam. Invejo-os no seu talento. Eu nunca soube desenhar, mas tive o privilégio de privar com os melhores do meu tempo e ser o homem mais caricaturado em Portugal na primeira metade do século XX. Por que seria? Com estas feições tão corretas? Todas as bienais passadas tiveram alguma coisa a ver comigo e com as minhas diversas facetas da minha vida. Os temas foram a justiça, porque sou magistrado; o jornalismo, porque fui jornalista; o teatro, porque fui dramaturgo; e depois a liberdade, porque sempre disse o que pensava; o mel e o ferrão, em homenagem ao Espinhal, terra onde nasci e que tanto amo; e a última, o ciclo da vida, porque tive uma vida longa de 98 anos. Este ano, o tema escolhido foi rir com e da saúde. Que raio terá a ver comigo? Pois, meus amigos, confesso, tem tudo a ver, porque sou hipocondríaco. Aliás, até chego a inventar as doenças. No meu caso, é sobretudo uma maneira de exigir cuidados, porque adoro ser o centro das atenções. Imaginam como estou feliz, não imaginam? Mas sempre disse que tenho um estômago frágil. Passo muitas horas na cama, agarrado a um saquinho de água quente. Dá muito jeito para meter o termómetro e fingir que tenho febre. E tenho grandes cuidados alimentares. Ao pequeno almoço, canja de galinha. E mais tarde, peixe cozido, papas maisena e, de quando em vez, um bocadinho de pudim de ovos. Nada de vinho, nada de café, nada de tabaco. Pouco aquecimento e pouco exercício e pouca água. E resulta, hein? E nesta minha longa existência já enterrei todos os meus médicos. Peço desculpa aos presentes. Um belo dia, quando um desses médicos teimava comigo para beber água, eu disse: mas porquê? Vou viver até aos 100? Por acaso agora dava-me jeito um bocadinho de água. Não porque tenha mudado de ideias, mas quem sabe se não vou recuperar os 2 anos. Com licença. A saúde é um tema rico para os humoristas, como terão ocasião de ver em todas as exposições, até porque a maior parte dos humoristas sofre de mau humor, de depressão, de fobias e de indisposições. A propósito, eu gostaria de fazer aqui um pequeno à parte. Falamos dos artistas e dos seus humores, mas esquecemos um elemento essencial, que são as suas mulheres. A verdade é que são as mulheres que acarinham os seus maridos, os artistas. São elas que os sustentam, que lhes fazem o café com leite. São elas que os aturam, que os estimulam, que os inspiram e, enfim, que os tratam quando estão doentes. Eu também tive uma. E se já agora não está comigo, tenho à minha frente uma grande mulher, a minha neta.
E se é verdade que ela não estaria aqui se não fosse eu, a verdade é que eu também não estaria aqui se não fosse ela. Para usar o humor é preciso sofrer, meus caros. Fazer rir não é divertido. Por isso, visitem as exposições para rir, mas também para refletir, para ver a subtileza, a beleza do traço, o espírito crítico por detrás do traço. Pensem nas assimetrias e nas injustiças que se verificam quando queremos aceder aos cuidados de saúde. Como temos ganho, mas como também temos perdido. Por exemplo, há 40 anos tínhamos piores estradas, os cuidados de saúde não estavam tão desenvolvidos, mas tínhamos médico aqui no Espinhal. Deixem-me lembrar o Dr. Júlio Lopes, o Dr. Carlos Barão. Agora, o Espinhal não tem nenhum médico residente. Com os diabos, caros amigos, o que fomos ganhando, mas também o que fomos perdendo, hein? Por isso, o humor é tão importante. O humor é uma arma poderosa que devemos usar para defender os nossos direitos em todas as circunstâncias. Neste ano difícil, o humor é particularmente necessário, porque nos pode ajudar a encarar o futuro com otimismo. Olhem para o meu exemplo. Eu ultrapassei a gripe espanhola aqui no Espinhal, que já era um lugar seguro nesse tempo, e voluntariamente optei pelo confinamento, 10 anos antes da minha morte. Assim, eu pude pensar, observar o mundo à distância, mesmo sem ter internet, dedicar-me ao que é verdadeiramente importante. Se tivermos mundo interior, e o isolamento não nos mata, fortalece-nos. Às vezes é melhor ficar em casa do que correr riscos. Divirtam-se ao longo de todo este mês. Usem o passaporte do humor e não se esqueçam que a medicina dá nome às nossas dores, mas rir é sempre a melhor solução e o melhor remédio. Vai longa a minha conversa, mas é raro ter tempo de antena. E eu tenho tanto que contar. Mas para isso eu passo a palavra ao Osvaldo Sousa, porque é a pessoa que mais sabe da minha vida. Até sempre. Podem ter a certeza. Boa tarde. Isto é que foi uma surpresa muito agradável e muito especial. Continuamos com as nossas inaugurações e aqui temos, no fundo, o resumo de todas as exposições, ou seja, os trabalhos premiados. E por isso eu vou anunciar oficialmente, apesar de não ser hoje entregue os prémios aos artistas, vou anunciar oficialmente os prémios que foram atribuídos pelo júri desta 7ª Bienal. Portanto, os prémios especiais, que são 5, o prémio especial Junta de Freguesia do Espinhal foi galardado um trabalho de Santiago, pagamento de consulta. O prémio especial Município de Penela foi atribuído ao espanhol Malagón pela medicina privada. O prémio especial António Oliveira Guimarães foi otorgado a Safa Odá, da Palestina, com o seu trabalho Covid. O prémio Fundação Oliveira Guimarães foi otorgado ao trabalho de Darko Djerdjevic Montenegro, Farmácia. E o prémio especial Humor Grave foi otorgado ao canadiano Bruce Mackinnon, Urgência. Em relação aos prémios monetários, o terceiro prémio foi otorgado ao trabalho
do nosso artista português que está aqui presente, António Gaspar, que é a distância sanitária. Levante. O segundo prémio foi otorgado ao trabalho do Mihai Ignat Anjo e o primeiro prémio ao nosso bem conhecido Agim Solares da Albânia, com o trabalho Auscultação. Os trabalhos de caricatura não estão aqui representados, mas já visitamos nos espaços do Conselho e que, como podem ter reparado lá, houve 3 prémios especiais de caricatura, António Arnaud, o prémio especial Caricatura António Arnaud, município de Penela, foi otorgado ao italiano Marco D'Agostinho. O prémio especial António Arnaud, junto à Freguesia do Espinhal, foi entregue a Jiveng Wei, da Indonésia. O prémio especial Caricatura António Arnaud, Casa Família Oliveira Guimarães, à colombiana Melissa Baena Puerta. O primeiro prémio de caricatura também foi para um português, que é o Henrique. Outra exposição que nós temos aqui, e já referimos a ela com muita importância que ela tem, porque, como há um bocado a Paula dizia, não sei se foi a Paula, se foi o seu presidente, nós não queremos jovens caricaturistas. Nós queremos é que os jovens aprendam o que é o humor e que aprendam esta forma filosófica de olhar a vida, que possam desenhar e que possam também escrever e que possam essencialmente vivenciar. E, portanto, eu também queria, como digo, mais uma vez, não vão ser entregues os prémios aqui, mas queria já oficialmente anunciar os prémios. Foram 45 trabalhos de 43 trabalhos de 35 artistas. Portanto, agradeço a todos os professores esse empenhamento. Os trabalhos eram de tal qualidade que nós não nos dedicamos só aos 3 primeiros prémios, também demos 2 menções honrosas. Essas menções honrosas foram para o Rodrigo Santos e para o Miguel Esteves da Paz. Não sei se eles estão cá. Não estão. O Rodrigo, avança um bocadinho para te conhecerem. Não está? Não quis? Avança aqui para te conhecerem. O terceiro prémio foi otorgado a Beatriz Fernandes. Não está? Está aqui. O segundo prémio à Lúcia Cristóvão. E o primeiro prémio ao David Dias. Junta-te a elas, mais assim. Pronto, temos aqui os nossos vencedores e que no dia 29 depois serão os troféus. Muito obrigado pela vossa participação e pela vossa qualidade de trabalho. Muito obrigado. Temos também, já desde as origens, nós procuramos sempre homenagear um artista, um caricaturista português, que pela sua carreira mereça uma especial atenção e que esteja, mais ou menos, correspondente ao tema correspondente de cada ano. Portanto, este ano nós decidimos homenagear um artista, para mim, muito especial, pela sua qualidade estética, pela sua intervenção humorística. Eu conheci-o já, não vale a pena dizer há quantos anos, nos anos 90. Dei-lhe um prémio, precisamente, uma menção rosa no prémio Francisco Zamujal, precisamente o herói da caricatura dele. Estou a falar do tenente-coronel, médico cirurgião Miguel Salazar, e que daqui a um bocado depois chamarei para dizer-nos aqui umas palavras, e também chamar a atenção de um livro que ele vai aqui lançar. Estes trabalhos que estão aqui expostos são criados essencialmente para esta exposição, a parte de saúde, mostram a sua qualidade estética e a sua visão crítica sobre a medicina, e isso é importante. Ele, inclusive, tem ali 2 desenhos bastante marcantes, que é os dilemas do caricaturista. Ele, como militar, não devia estar a fazer caricaturas do Presidente da República, mas como caricaturista pode. Portanto, ele fez, mas está ali com... Ele, como médico, não devia fazer caricaturas da Ministra da Saúde, não devia criticar o sistema, mas ele, como caricaturista, deve. Portanto, essa ambiguidade que nós temos
que é muito importante, de ser até que ponto um caricaturista pode fazer e é importante nós nunca nos calarmos, especialmente quando temos razão, não é? Falar só por falar, isso não... E, portanto, esta exposição acho que aprecia e que é muito importante. E depois tem uma visão que ele é, eu chamo-lhe um fundamentalista ou desportivo, porque ele sabe... não sei se isto faz-me lembrar uma historiadora que havia no Conservatório Nacional de Lisboa, que andava a estudar a vida do Vieira Lusitano e que andava a estudar lá há 40 anos. E nós dizíamos, ela até sabe a cor das cuecas do senhor, porque há tantos anos que ele estuda. E eu acho que o Miguel também sabe as cuecas dos jogadores, porque ele sabe tantos pormenores, todas as coisas, e portanto é incrível como ele tem essa cultura e essa profundidade de trabalho analítico dos jogadores. Então o livro que ele está aqui a lançar, e que estão as caricaturas que estão correspondentes, também aqui expostas, é sobre o Euro 2016, a seleção, e ele faz uma paródia com o Senhor dos Anéis, e que dá aí vê-se a profundidade do conhecimento, não só do Senhor dos Anéis, como dos jogos. E ele consegue fazer essa paródia, essa união de duas culturas, e portanto, quem não tiver cultura futebolística não vai perceber quase nada daquilo, mas quem gosta mesmo da seleção, gosta mesmo do jogo, é um livro fundamental para ele. E, portanto, para mim foi uma grande honra homenageá-lo este ano com este prémio de carreira e, portanto, para todos nós, nos vem enriquecer mais uma vez. Portanto, das minhas palavras está tudo dito. Agora queria complementar esta minha intervenção com a intervenção da senhora professora Fernanda Dias, como responsável do agrupamento escolar, e que nos vai falar precisamente desta experiência do que é que foi este concurso escolar. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste belo jardim, em tão boa companhia. E queria agradecer, em primeiro lugar, à doutora Paula pelo convite que nos fez para participarmos nesta Bienal. Obviamente que quando o convite nos surgiu, nós aceitámos-lo desde logo, por vermos aqui como ele é importante realmente para estimular a criatividade nos nossos alunos. Nós tivemos, como disse o Dr. Osvaldo, 43 alunos a participarem, com trabalhos muito interessantes, como já puderam ver aqui neste livrinho e também na exposição. Denotam aqui a criatividade, espírito crítico e reflexão sobre a situação que vivemos. Eles foram feitos na altura em que estavam em confinamento, em suas casas, sob a orientação de 3 professores. Eu também queria pedir um aplauso para os professores que os orientaram. O professor Paulo, que está aqui, não estou a ver, mas há alguns por aí, a professora Anabela e o professor Pedro. Pronto, foram eles que os orientaram enquanto estavam em casa no seu confinamento. E pronto, deu para ver que realmente o tema principal era aqui o Covid, e como eles conseguiram rir sobre a situação. Infelizmente nem todos os alunos estavam em situações que conseguiam rir sobre a situação de pandemia. Há alguns alunos que estavam em casa que estavam com problemas para lidar com a situação e não o conseguiam fazer. Os que participaram foram capazes de mostrar que, apesar da situação ser difícil, que conseguiam rir com a situação e criar aqui estes cartoons tão interessantes. A doutora Paula, para além deste desafio que nos fez outros. A Casa Oliveira Guimarães tem estado aberta para o agrupamento com uma série de iniciativas. Começou com os alunos do Espinhal aqui a fazerem um projeto que também foi com esse projeto depois foi inaugurada a sala de exposições. Depois tivemos uma visitas à Casa Oliveira Guimarães pelos professores, tivemos sessões de cinema e realmente eu quero elogiar aqui esta abertura que a doutora Paula sempre manifestou para com o agrupamento, em pôr a casa e todos os recursos que ela consegue mobilizar em prol da educação. Ela está ali. Eu, pessoalmente, aqui à frente de todo deste público, queria lhe agradecer essa atenção.
é um prazer realmente poder contar com a sua generosidade e com a sua amabilidade. Para terminar, pronto, só realmente dar os parabéns aos alunos que estão aqui a ser premiados hoje. O David, sei que foi há 2 anos, mais ou menos, que começou aqui a vibrar este bichinho do cartoon, foi na Bienal anterior. Ele nota-se que tem muito jeito para o cartoon e certamente irá evoluir. Os outros também, aproveitem esta oportunidade. Amanhã podem também usufruir da oportunidade que teve o David há 2 anos, não é? E desfrutar um pouco mais destas questões do humor. Por isso, em nome do agrupamento, quero agradecer mais uma vez por esta oportunidade de participarmos e pode contar connosco, doutora Paula, para outros projetos que achar que pode contar connosco. Muito obrigada. Então eu agora chamo a palco o Miguel Salazar para nos falar um pouco da sua exposição. Boa tarde. Meu nome é Miguel Salazar, conforme o Osvaldo já teve a oportunidade de dizer. E, em primeiro lugar, eu não me queria esticar muito, não tenho muito jeito para estas coisas, espero que vocês tenham alguma tolerância em relação a isso. Mas, em primeiro lugar, queria, de facto, agradecer as palavras sempre generosas do Osvaldo, que é meu amigo, e provavelmente por isso é que é tão generoso nas suas palavras. Mas é engraçado que uma das coisas que o Osvaldo falou foi a respeito do Prémio Francisco Zambojal, um prémio em que eu concorri em 1990, e tem uma particularidade engraçada. Eu recebi uma menção honrosa nesse concurso, julgo que foi a única distinção que eu recebi nos concursos em que entrei, mas tive uma distinção maior do que essa. Para quem acompanha as caricaturas, minimamente as caricaturas nacionais, sabe que um dos grandes vultos que nós temos na caricatura nacional é um senhor que se chama Ricardo Galvão, que é o caricaturista do jornal A Bola, já há muitos anos, e que sucedeu não propriamente diretamente ao mestre, que é o Francisco Zambojal, mas depois houve um António Nunes, o malogrado António Nunes, que venceu essa edição do Prémio Francisco Zambojal, mas que depois teve uma morte prematura, e de maneira que foi o Ricardo Galvão que o sucedeu, ou que lhe sucedeu. O Ricardo Galvão é, portanto, uma pessoa de enormíssima qualidade, e o maior troféu que eu tenho foi de já o ter vencido uma vez. E venci uma vez exatamente no Prémio Francisco Zambojal. E isso é um facto, ninguém me tira essa medalha, apesar de que ele só tinha 15 anos, eu já tinha 20 e tal, mas pronto, mas isso é apenas um pequeno pormenor. De qualquer forma, eu queria em primeiro lugar agradecer à Câmara Municipal de Penela, à Junta Freguesia do Espinhal e aos representantes da Casa aliás, aos representantes da família Oliveira Guimarães, à doutora Paula e ao seu marido. Queria agradecer-lhes a oportunidade que me deram de não só participar como artista convidado, mas também de poder fazer aqui o lançamento deste livro que o Osvaldo acabou de vos falar. E, obviamente, agradecer ao Osvaldo, é a pessoa a quem eu tenho mais que agradecer, para além de, obviamente, ter que agradecer à minha família e aos meus amigos que estão aqui presentes e que fizeram algumas centenas de quilómetros para me acompanhar neste dia e que eu lhes estou muito reconhecido. Mas ao Osvaldo, porque o Osvaldo é uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho, que está muito ligado ao lançamento deste livro. O lançamento deste livro deve muito ao Osvaldo. E isto é outra coisa que eu tenho que agradecer a todos, esta oportunidade. Este livro é a concretização de um sonho. É um sonho que surgiu em 2016, quando fomos campeões europeus, e foi à altura, obviamente, não podia começar a trabalhar nele antes de sabermos que íamos ser campeões europeus, e de maneira que representa uns meses valentes de trabalho. Como sabem, como o Osvaldo também já fez menção, eu não sou caricaturista profissional, faço isto nos meus tempos livres, e de maneira que demora mais tempo a fazer qualquer coisa destas do que demora a qualquer outro. E de maneira que demorou-me, não sei, 3, 4 meses a fazer os desenhos, se calhar outros tantos a fazer o texto,
e depois outros tantos a tentar que alguém me editasse o livro. Não encontrei nenhuma editora que acreditasse no sucesso ou na valia comercial do livro, de maneira que acabei por desistir. E foi o Osvaldo exatamente que há 3 ou 4 meses atrás se lembrou de mim, e é uma coisa que eu mais uma vez lhe agradeço, no sentido de aproveitar o tema e fazer-me uma homenagem que eu obviamente me fiquei orgulhoso do convite e espero estar ao nível das expectativas. Devo-vos dizer que esta já é uma parte que o Osvaldo não contou. Eu sou natural de Guimarães e, como bom vimaranense que sou, tenho uma obsessão muito marcada pelo meu clube da minha terra, que se chama Vitória. O que faz com que 90% das caricaturas que eu faço sejam dedicadas ao Vitória. Isto tem um problema. Foi quando o Osvaldo me convidou e me falou que preciso de que faças uns cartoons sobre saúde, e eu deitei as mãos à cabeça porque não tinha um único cartoon sobre saúde. E como os de Vitória não davam muito para meter aqui, apesar de terem lá uns voodoos e umas pernas partidas, mas não era assim muito adequado. Isto quer dizer que eu tenho todas aquelas caricaturas e cartoons que vocês podem ver naquela sala, que são 20 e tal, que foram feitos expressamente para esta Bienal. E este é um reconhecimento que eu achei que deveria ter com a Bienal, e quero que saibam isso, porque é a maneira que eu tenho de vos pagar esta oportunidade que vocês me deram. Enfim, não me resta muito mais a dizer. Queria só dizer que, de facto, também aproveito para fazer o lançamento do livro. É uma edição de autor, de maneira que qualquer ajuda na questão da aquisição, uma vez que eu não tenho circuitos comerciais, obviamente estou a brincar, mas teria muito gosto que vocês gostassem dele, essencialmente gostassem dele. Isto não é, como eu vos digo, não é a minha profissão, não é disto, felizmente, que eu vivo, mas não deixa de ser uma coisa em que eu me empenhei muito e, essencialmente, gostava que ele tivesse saída no sentido das pessoas gostarem de verem e levarem, ficarem com uma recordação. É aquilo que vai ficar depois de mim. Muito obrigado. Isto é o que se pode dizer, foram palavras de coração aberto. Não fosse ele cirurgião vascular. Pronto, agora eu peço a presença do Sr. Presidente Luís Matias para encerrar este momento. Qualquer? Este? Muito bem. Bom, isto é inusitado, é a terceira abertura que fazemos da Bienal do Humor, desta vez aqui na Casa da Família Oliveira de Guimarães. Eu, não querendo ser comprido e chato como a espada do Afonso Henriques, onde vivem o Dr. Miguel Salazar, e não me querendo repetir naquilo que já disse na abertura solene da 7ª Bienal, queria efetivamente voltar a destacar aquilo que foram as parcerias desde há 14 anos que nos permitem aqui estar hoje. Está aqui também o Joca, o Presidente da Junta na altura, o Jorge Pereira, que teve esta iniciativa, foi com ele que começámos, na altura com a Câmara Municipal, com a família e já com o Humor Graf, através do Osvaldo, e portanto mantemos estas parcerias. Eu acho que na vida pública aquilo que se faz bem deve-se manter independentemente de quem são os protagonistas, e portanto o Sr. Presidente da Junta, que está aqui hoje, o Luís Oliveira Dias, entendeu por bem continuar com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, com o mesmo interesse a apoiar esta iniciativa, que não é uma iniciativa do Espinhal, não é uma iniciativa de Penela, é uma iniciativa de Portugal, porque conforme tivemos a possibilidade de dizer, esta é eventualmente a maior certame no que diz respeito ao humorismo gráfico do mundo. E portanto projeta-nos além fronteiras. Disse, e bem, a Paula há uma hora atrás, que temos que nos livrar destas chagas do bairrismo. Nós já somos tantas vezes tão poucos que importa é que nós destaquemos e demos importância àquilo que fazemos bem. E nós isto, felizmente, fazemos bem. Por isso é que este ano temos mais de 1 milhar de trabalhos. Temos 74 países do mundo com artistas que se dedicaram a trabalhar, a pensar, que meteram o seu talento ao serviço
desta iniciativa e, portanto, é isso verdadeiramente que nós devemos dar destaque. E apenas é possível com o envolvimento de todos, à cabeça, e aqueles são os principais responsáveis, naturalmente, a Paula e o Renato, não esquecendo aqui a doutora Leonor, que foi sempre uma força e continua a alimentar-nos com a força interior que ela tinha na organização deste evento. A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, eu diria, não fazem mais do que aquilo que é a sua obrigação, que é aproveitar a dinâmica dos privados, daqueles que têm um interesse genuíno na sua terra, em preservar a memória e o legado dos seus antepassados, que lhe diz muito a eles, mas diz-nos também muito a todos, porque pessoas como Oliveira Guimarães, como Luís Oliveira Guimarães, percebemos, não há muitas. Para já porque é imortal, depois porque tinha muitos talentos, um bocadinho como o nosso homenageado de hoje, o Dr. Miguel Salazar é médico, também seguiu a carreira militar e também faz uns desenhos do Guimarães. Eu diria que se ele continuar a evoluir ainda vai fazer uns desenhos sobre o Braga, mas para já deve-se manter com o Guimarães. Quando começar a evoluir pode ser que chegue a fazer uns desenhos sobre o Braga. E portanto acho que devemos estar todos orgulhosos do facto de conseguimos, 14 anos depois, onde conseguimos chegar destacadamente como uma das melhores organizações no que diz respeito ao humorismo gráfico. Última palavra que tem a ver com a inovação deste ano da 7ª Bienal do Humor e particularmente do concurso escolar, com o agrupamento de escolas. Foi desde a primeira reunião que fizemos onde é que poderíamos modificar, inventar, inovar no que diz respeito ao modelo que vínhamos seguindo, era o desafio à comunidade escolar, que não é apenas aos alunos, é também aos professores, naturalmente, e já sabíamos que havia alguns talentos na nossa escola e existem de facto alguns alunos que já dedicam algum do seu tempo a este trabalho e portanto isso também se viu aqui refletido na qualidade e na quantidade dos trabalhos, são quase meia centena dos nossos alunos e eu espero que poucos tenham essa oportunidade, eles pelo menos já têm um livro editado, sem grande esforço, ao contrário do Dr. Miguel Salazar, portanto aqui com pouco esforço se consegue editar o livro, é apenas o talento deles e portanto hoje está aqui o David, está a Beatriz, está o Rodrigo, estava ali e a Lúcia, portanto são eles os 4 que estão aqui hoje representados, devem estar muito orgulhosos porque de facto os trabalhos deles destacaram-se pelo júri como os melhores, mas eu diria que quem está fundamentalmente de parabéns é toda a comunidade escolar, a escola porque aceitou o desafio, os professores porque o souberam interpretar e os alunos porque perderam algum tempo, investiram algum do seu tempo na criação e, portanto, isso é de facto muito interessante. Trabalhem o vosso talento, obviamente nem todos vós vão ser caricaturistas, só vão viver disso, mas a oportunidade que a escola vos está a dar de poderem, em ambientes não formais, desenvolverem as vossas competências, as vossas aptidões e o vosso talento e a criatividade é de facto muito importante. E, portanto, agradeço terem participado. Eu diria que daqui a 2 anos vamos ter ainda um concurso de caricatura escolar que se calhar vai sair das fronteiras do nosso concelho e vai ser um desafio mais abrangente a toda a comunidade escolar da região. Muito obrigado a todos e não se esqueçam, amanhã é também a Feira do Mel, enfim, com as vicissitudes todas, os Serviços Municipais de Proteção Civil desenvolveram um plano de contingência e, portanto, ainda assim, é sempre importante a vossa comparência naquilo que é o evento de todos nós. Muito obrigado. A seguir ao momento musical convidamos depois poderem fazer a visita, mas tal devido a este sistema de contingência que o Sr. Presidente disse, tem que ser 3 a 3. Depois criar grupos e criar com calma, está bem? Obrigado.